Davi passa um monte de tempestade depois dessa unção. Muitas tempestades. E eu fico aqui pregando e imaginando qual é a tempestade que você tem enfrentado depois que você se batizou nas águas, depois que você se declarou servo do Senhor, depois que você recebeu a unção do Espírito Santo. Eu fico aqui pregando e imaginando as tempestades que você enfrenta no seu trabalho, dentro da sua casa. Você não é valorizado, você não é compreendido, as pessoas cospem quando você passa, as pessoas não valorizam quem você é, como você mudou. Elas continuam tendo você como o mesmo de sempre. E você tem que ser muito de Deus. Ei, você tem que ser muito de Deus para dizer assim: eu não me importo com essas dores. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Em outras versões, pessoal, diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e não o deixou mais. Eu quero isso. Você quer que o Espírito do Senhor se apodere de você? Na versão mais antiga diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele e não saiu mais. Se apoderar é tomar conta. Esse é o primeiro texto. Se você puder, marque, porque depois a gente pode voltar. O segundo texto é 2 Samuel capítulo 2 e versículo 4. Eu espero que vocês estejam marcando ou escrevendo, porque são 3 versículos que vai mexer com a gente. 2 Samuel capítulo 2 e versículo 4 diz o seguinte: Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Presta bem atenção: os homens de Hebrom ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes Gileade tinham sepultado Saul. Esse aqui é o segundo texto. Agora eu quero que vocês leiam comigo o terceiro texto, que é 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5 e o versículo 3. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Diz o seguinte: Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo. Acordo aqui é aliança. Eles quem, pessoal? As autoridades de Israel foram até Hebrom para ver Davi, o rei, e fizeram o que? Um acordo ou uma aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor. Preste atenção agora. E eles ungiram Davi rei. Eu repito, eles ungiram Davi rei. Peraí, mas Davi não já tinha sido ungido? Eu vou ler de novo. Então todas as autoridades de Israel, quem, pessoal? Autoridades ou anciãos, muda um pouco a tradução. Então os anciãos ou as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. Davi estava sendo o rei de Hebrom. Perante o Senhor, esses anciãos ungiram Davi rei sobre, a diferença está aqui, ó, sobre todo o Israel. Sobre todo o Israel. Versículo 17. Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel terceira vez, foi aqui que essa palavra me pegou ontem.
Davi foi ungido pela terceira vez. Quando os filisteus souberam disso, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi, repita comigo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Essa fortaleza aqui não é aqui não, tá? Foi para a fortaleza. Essa fortaleza era a fortaleza de Jerusalém, que Davi não tinha ido lá ainda. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu quero ouvir a sua palavra e compreendê-la no meu coração, no nome de Jesus. Amém, pessoal? Diga comigo: não pode faltar o óleo sobre a minha cabeça. Não pode faltar o óleo sobre a minha cabeça. Você sabia que Davi foi ungido rei 3 vezes? Quantas vezes? Isso é gostar de óleo na cabeça, né? Tá aqui. Sim, bispo, acabamos de ler. Por isso que eu fiz questão de ler os 3 textos, para você entender. Essa palavra, pessoal, é maravilhosa. Então eu quero destacar em primeiro lugar aqui para você sobre a questão do óleo. Quando eu disse não pode faltar óleo sobre a minha cabeça, o óleo que eu estou falando que não pode faltar sobre a nossa cabeça não é esse aqui não, certo? Esse aqui era usado para ungir reis, sacerdotes e profetas da época, e ungir utensílios. Na época também se ungia utensílios com óleo. Mas o óleo pelo qual eu estou falando aqui não é esse. O óleo pelo qual eu estou falando é o Espírito. Vamos lá, pessoal, o Espírito. Não pode faltar sobre a minha cabeça. O Espírito não pode faltar. Não pode faltar. Então eu queria primeiro destacar isso, porque o Espírito Santo, ele é poder de Deus na nossa vida. E lá em Atos capítulo 10 e o versículo 38 diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Portanto, pessoal, a igreja está debaixo de unção. Ainda há pouco a gente louvou, ainda há pouco a gente orou, ainda há pouco a gente estava sentindo a presença de Deus. A igreja está debaixo de unção. Diga: eu estou debaixo de unção. Gostei. O maior privilégio, pessoal, depois da salvação, que o maior privilégio é ser salvo, mas depois da salvação, o maior privilégio é você ser alguém cheio do Espírito Santo, que possa abençoar outros. Entende o que eu estou falando? Quando o Espírito Santo está sobre nós, a gente não tem medo do diabo. A gente luta para defender outros. A gente compra a briga de outros. Consegue me entender? Isso quando você tem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, no caso dos reis, por exemplo, Davi foi ungido 3 vezes. Os reis recebiam, os reis, profetas e sacerdotes, eles recebiam unção para quê? Para que tivessem poder, para que tivessem discernimento, para que tivessem o quê? Sabedoria. E o que nos faz ter essas capacidades é o Espírito Santo sobre a nossa vida. O maior privilégio é ter o nome escrito no livro da vida. Acho que o segundo é esse: você aqui na terra ser uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo. Porque eu vou te falar, uma pessoa vazia,
vazia sem Espírito Santo. É triste, pessoal. Você não vê vida na pessoa, você não vê alegria na pessoa. Há quantas pessoas que a fisionomia dela já entrega, e às vezes tem até um sorrisozinho meio maroto, mas é só por dizer mesmo. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo é vazia. E eu não quero ser uma pessoa vazia. Você quer ser uma pessoa vazia? Não! Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que por mais que o inimigo seja maior que eu, mas eu consigo derrubar. Assim como Davi derrubou Golias, que era muito maior que ele. Davi não era pequenininho? Não era pequeno? E derrubou um gigante, sei lá quantas vezes maior que ele. Então, pessoal, a presença do Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa faz toda a diferença. Quando eu disse aqui que a igreja está debaixo de unção, eu vou confessar uma coisa para vocês, pessoal. Deus me deu a oportunidade de ser missionário na África. E quando eu falava uma coisa, a resposta de se glorificar a Deus era impressionante. Se eu estivesse pregando essa palavra aqui agora, num culto para irmãos africanos, essa igreja só ia faltar se acabar, de tanto gente pular e dar glória a Deus. Quando eu disse, você está debaixo de unção. Mas parece que o nosso português não alcança a plenitude dessa palavra. Parece que é isso, ou sei lá se é outra coisa. Eu prefiro ficar com essa primeira opção. Parece que o nosso português não alcança o poder que essa palavra tem. Eu estou debaixo de unção. Se eu falasse isso num culto para irmãos africanos, a igreja pegava fogo. Tive essa experiência lá. Louvado seja Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Tá, mas então vamos lá. Quantas vezes Davi foi ungido rei? 3 vezes. Como assim, bispo? Presta bem atenção. O primeiro texto que lemos diz que Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé, porque ungiu um dos filhos, porque ele havia rejeitado Saul. Quando Samuel chega na casa de Jessé, diz: reúna os seus filhos. Aí a história vocês já sabem, não vou contar. Quando se passaram todos, ele disse: resta mais algum? E Jessé disse: sim, ainda existe um, mas ele é o mais novo e está lá cuidando das ovelhas. Acho que não terá muita importância para esta ocasião. Quê? Nós não nos sentaremos a essa mesa. Nós não vamos pegar um pedaço de pão enquanto ele não chegar. Está vendo aí como é que Deus valoriza quem ele escolheu? Deus valoriza quem ele escolheu. Quando Davi chega, aí vocês já sabem, o Senhor disse para o profeta: derrame o óleo sobre a cabeça dele, você está diante do escolhido do Senhor. Então foi a primeira vez que Davi recebeu o que, gente? Recebeu uma unção de rei. Primeira vez. Davi tinha aproximadamente 14 anos quando isso aconteceu. Era um jovenzinho. E eu pergunto, ele pediu para ser rei? Não. Ele não sabia nem o que estava acontecendo ali. Oh, vocês estão fazendo uma festa e nem me convidaram? Está tudo novo aqui, está tudo diferente. Então, pessoal, 3 vezes, a primeira foi essa daqui. Então eu quero dizer para vocês que a importância da unção, principalmente aos judeus, é tão importante. Os judeus têm como 3 patriarcas: Abraão, o pai da fé; Moisés,
o libertador e legislador. E o terceiro, Davi, porque foi o rei que mais expandiu Israel. Então, o povo judeu tem como esses três patriarcas os principais: Abraão, pai da fé; Moisés, libertador e legislador; e Davi, o rei que colocou em expansão todo Israel. Para você ter uma ideia de que a unção de Davi fez tanta diferença, tanta importância, que lá em Lucas capítulo 1, e o versículo 32, diz que quando o anjo vem conversar com a Virgem Maria, o anjo diz para Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Agora segura essa: o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Já ouviram falar na Bíblia que o cego gritava: Jesus, filho de... Jesus, filho de... Como assim, Jesus, filho de Davi, ô bispo? Jesus não é filho de Davi, mas é da tribo de Davi. Numa cultura se chamava, ou sempre, os mais velhos de pai. Até hoje na África se chama os mais velhos de meu pai. Não é pai de sangue, mas chama a mulher de mãe, só pelo fato de serem mais velhos. Isso é uma cultura. Não é que Davi é o pai de Jesus, não, mas eu estou dizendo para vocês que na cultura judaica, Jesus foi chamado de filho de Davi pela importância que Davi teve em Israel. Deu para entender agora? Deu para entender, pessoal? Eu estou querendo explicar isso para você bem detalhadamente, porque dá uma inveja de ser Davi. É ou não é verdade? Uma inveja santa, tá? Dá uma vontade de ser Davi, porque um homem que ele está sendo colocado numa prateleira de patriarca, era um menino, tocava uma harpa. Ele sempre tocou harpa, mas depois que recebeu uma unção, quando ele tocava, os demônios caíam fora. O que foi que mudou? Ele continuou tocando a mesma música, continuou tocando os mesmos salmos. O que mudou foi a unção. O que mudou foi o poder, sobre a autoridade sobre ele. Está me entendendo, pessoal? Diga comigo: não pode faltar o óleo sobre a minha cabeça. Portanto, o anjo falou claramente para Maria que Jesus, ele iria ocupar para sempre o trono de Davi. Isso foi profetizado pelo profeta Samuel, que nunca faltaria sucessor no seu trono que não fosse da sua linhagem. É forte isso. O Senhor usou o profeta Samuel para dizer para Davi: Davi, não se desvia não, porque no trono que você vai sentar, nunca faltará sucessor que não seja da sua linhagem. E todos nós sabemos que José e Maria, eles eram oriundos da tribo de Judá, da tribo de Judá, a tribo que Davi foi reconhecido rei pela primeira vez. Olha a palavra que eu soltei: reconhecido pela primeira vez. A nossa pregação hoje é o seguinte: Davi foi ungido quantas vezes? 3 vezes. A primeira vez, como disse em 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, Deus usou o profeta Samuel para ungir Davi pela primeira vez. Preste atenção aqui. A primeira vez foi assim: na presença de seu pai, de sua mãe e de seus
irmãos. Então eu me atrevo a dizer que essa primeira unção foi uma unção profética. O profeta chega, eu estou falando da primeira, entre o pai e a mãe e os irmãos. Dobra o joelho aqui, Davi. Estou profetizando, estou declarando que você será o rei de... Aquela unção foi uma unção profética. Ô bispo, eu nunca vi uma pregação como essa. Você vai entender, preste atenção, não se chateia não. Todos nós sabemos que quando Davi recebeu a unção pelo profeta Samuel, ele não sentou no trono no mesmo dia. Sentou? Não. Por isso que digo que foi uma unção profética. Eu profetizo que você será o novo rei de Israel. Ele tomou posse daquilo. Suas lutas começaram, suas tribulações. Ei, Davi estava com uma vida muito bem, obrigado, né? Mas os problemas de Davi começou ali. Mas ele nunca se desviou do plano de Deus. A segunda unção, o segundo texto que li, 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. A segunda unção diz, preste atenção aqui, a segunda unção diz que Davi foi ungido em Hebrom pelos anciãos de Judá, agora na presença da tribo. Então vamos lá, pessoal. Primeira unção na frente do pai, da mãe e dos irmãos, unção profética. A segunda unção foi realizada na sua tribo. Foi ungido não por Samuel, mas foi ungido e reconhecido pela sua tribo. Aliás, duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Hebrom reconheceu imediatamente, nessa segunda unção, que Davi era rei. Não todas as tribos. Preste atenção aqui, pessoal. Quantas tribos eram? 12. Quantas? 12. Na segunda unção, Davi é ungido e reconhecido na sua tribo, na tribo de Judá. Foi ungido pelos anciãos. Hebrom reconheceu que Davi era rei. A terceira unção, o texto que li, 2 Samuel, eu estou dando as referências aqui, 2 Samuel capítulo 5 e o versículo 3. A terceira unção diz que Davi foi ungido agora na presença de todo o Israel. Todo o Israel. Vocês estão percebendo que uma unção após a outra está fazendo Davi só está o quê? Davi só está o quê? Crescendo. Há uma expansão. E eu creio, pessoal, que Deus está derramando uma unção sobre nós. Para uns é unção profética, para outros é unção de tome posse, ou talvez a terceira unção você vai expandir. Diga glória a Deus, pessoal. Eu não sei qual dessas três unções você está recebendo hoje. Se é a unção, a primeira unção pode ser a unção do chamado na frente dos seus irmãos. A segunda unção pode ser a unção de você tomar posse e de exercer. A terceira unção, quem sabe, é aquela de você expandir. Qual é a unção que você está recebendo hoje? Opa! Para alguém pode ser chamado, a outros pode ser confirmar, a outros pode ser expandir. Está entendendo essa palavra aqui, pessoal? Somente na terceira unção é que Davi é aclamado por todas as tribos de Israel. Eu disse a terceira. Repito, o professor sempre tem que ficar repetindo, que é para o aluno aprender. A primeira foi uma unção de chamado, foi uma unção profética na frente dos irmãos. A segunda foi uma unção para ele tomar posse. E ele tomou posse apenas de duas tribos.
E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Por favor, olha para mim e preste atenção. Eu vou dizer para você como uma pessoa perde a bênção. Por um simples detalhe: ignorância. Começa por baixo. Começa por onde, gente? Começa devagar, começa por baixo. Não, mas o Senhor disse para o profeta Samuel que eu seria o rei de todo Israel, então eu não aceito ser só de duas, não. Davi agiu assim? Preste atenção, a primeira unção ele tinha 14 anos, era um jovenzinho. Quanto tempo se levou para que Davi exercesse a totalidade de rei de toda a nação? Passa alguns anos, 6, 7 anos por ali. Davi casa com a filha do rei Saul, aquele que queria matar ele. Está me entendendo como é que é? Houve aquela proposta de vencer o Golias e tal, não sei o que. Ele derrotou o Golias, casou-se com a filha, com a Mical, a filha de Saul. Mas agora o demônio cramulhão entra na vida de Saul e diz: eu vou matar ele. Ele quer tomar o meu lugar, olha. Quer tomar o meu lugar. Não, você já perdeu faz tempo. Mas eu volto a dizer, existem pessoas que perdem a bênção por um único detalhe: ignorância. Começa por baixo. Quando Davi recebeu a unção, a segunda unção, para ser rei de Hebrom e de Judá, ele teve a humildade de dizer assim: eu vou começar sendo rei daqueles que aceitam que eu seja rei. Se Judá reconheceu isso, amém. Se Hebrom reconheceu isso, amém. Mas as outras 10 tribos, vai chegar a hora. Quando chegar a hora, eu serei. Não vou fazer questão. Quem está me entendendo, pessoal? E vou te dar mais uma. Tem gente que perde a bênção porque começa num trabalho e diz: não, eu fui chamado para fazer esse tipo de trabalho, eu não quero não. Fica. Começa ali. Você não é o bichão. Começa. E Deus aos poucos vai te fazer crescer naquele lugar. Você quer começar logo de cabeça? Você tem que ralar, tem que pagar o preço, você tem que aprender, você tem que ter maturidade. Você não vai poder dar um passo maior do que a sua perna. Você vai se dar de cara no chão. Respeite o tempo. Se você orou, Deus abriu uma porta e disse que você vai crescer ali, mas aparentemente ali é pouco para você. Mas seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Não é assim, pessoal? Alô, pessoal? Ou você quer começar logo? Se começar logo lá de cima, o tombo vai ser maior. A queda vai ser maior, não é verdade? Então o Davi entendeu isso. Ele disse: não, se o Senhor falou que é todo Israel, mas vai chegar a hora, não é agora. Isso, pessoal, levou mais uma penca de anos. Levou mais um monte de anos aí. Então quando chegou a terceira unção, que Davi foi ungido pelos... Imagina aí, todos os anciãos das outras tribos, eles viajam até Hebrom. Imagina caravanas e caravanas, chegando lá em Judá. Quem é que está vindo aí? Os anciãos das 10 outras tribos. O que eles vieram fazer? Davi, nós reconhecemos que o Senhor escolheu você para ser rei na totalidade de toda a nação. Davi agora estava com aproximadamente 40 anos. Levou um bocado de tempo, não foi? Levou um bocado de tempo, não foi? Um bocado de tempo. Mas aí ele reinou mais 40 anos. Quando ele assumiu, ele reinou 7 anos em Judá e Hebrom.
até ser o rei de toda a totalidade de Israel. Ali ele já tinha 40 anos. Depois ele reinou mais 40 anos. Glória a Deus, pessoal. Então pensa comigo. Quando uma unção de Deus vem sobre você, veja que a unção de Davi, uma depois da outra, sempre lhe levava a níveis maiores. O primeiro, o chamado. A primeira unção foi profética, foi um chamado. A segunda unção foi para ele então exercer a que recebeu na primeira. A terceira foi para expandir. E eu creio que Deus está derramando esta unção sobre nós hoje. Diga, eu creio. Qual é a unção que Deus está derramando sobre você hoje? É para o seu chamado? Qual é a unção que Deus está derramando sobre você hoje? É para você exercer? Qual é a unção que Deus está derramando hoje? É para você expandir? Só que dentro dessa palavra, nós temos que reconhecer que quando Davi recebe a terceira unção, que ele diz: agora a minha hora chegou, agora eu vou ser o rei de todo Israel. Não esqueça que os seus problemas também aumentaram. A Bíblia diz que os filisteus, que eram os inimigos, digamos assim, mais fervorosos contra Israel, eram os filisteus, combinaram-se: vamos matar Davi. A Bíblia diz que, o texto que a gente leu, diz que Davi, ele sai então de Hebron, de Judá, e vai para Fortaleza, que não é essa nossa aqui. Ele vai para a Fortaleza de Jerusalém. Como assim? É que Jerusalém tinha muros ao redor da cidade. Aqueles muros eram chamados de fortaleza. Então Davi sai de Judá e leva a capital de Israel para Jerusalém, onde viviam antigamente os jebuseus. Os jebuseus habitavam naquela terra, e o Senhor havia prometido já a Moisés que iria desapossá-los. Na verdade, a Abraão queria desapossar os jebuseus e levaria o povo para uma terra que mana leite e... adivinha onde era essa terra? Jerusalém. Então Jerusalém vai, ou melhor, Jerusalém torna-se a capital, e Davi vai para lá para se tornar o rei de toda a nação. Vai enfrentar muitas batalhas, mas vence. Glória a Deus, pessoal. Mas o que quero destacar para vocês hoje aqui é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, o primeiro texto diz que quando Samuel derrama o óleo, a primeira unção, sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal forma que não deixou mais. É por isso que Davi, ele só crescia, ele só prosperava. É tanto que quando Davi chega à sua velhice, ele já tinha feito praticamente tudo. Davi unificou as tribos de Israel. Como assim, bispo, unificou? É que quando Josué atravessou o Jordão, 2 tribos ficou para trás. 10 avançaram, conquistaram Jericó e Ai, mas 2 tribos ficaram para trás. Então eles foram fazer vida em outras terras. Mas agora no reinado de Davi, Davi consegue unificar todas imagina só a festa, pessoal. Todos os anciãos de todas as tribos reunidos ali. Agora Davi é o nosso rei. Agora nós seguiremos ordem de um só comando, porque Deus ungiu Davi. E as 12 tribos estão reconhecendo isso. Eu digo, eram separadas em 2 reinos, reino do sul e reino do norte, mas Davi conseguiu unificar. Quem tem o Espírito de Deus não divide, une. Amém, pessoal? Amém, gente? Quem tem o Espírito de Deus não divide. Quem tem o Espírito de Deus se ajuntam.
somam. No reino de Deus não se divide. No reino de Deus se une para expandir. E é exatamente o que Deus faz aqui na vida de Davi, tornando Jerusalém como a capital de toda a nação. Você está me entendendo, pessoal? Essa palavra ontem mexeu muito comigo, porque eu estava orando muito sobre unção. Eu estava orando muito sobre unção. E quando li o texto que fala que Davi recebeu a unção pela terceira vez, me interessou estudar sobre o assunto. A primeira a gente já sabia, quando foi ungido pelo profeta Samuel. Depois ele recebe a segunda unção na tribo onde ele estava, vivia. Reinou lá 7 anos. Depois dos 7 anos, então todas as tribos se unem a ele, reconhecendo-o como rei. E ali ele recebe a terceira unção para expandir. Então o Espírito Santo trabalhou no meu coração essa palavra da seguinte maneira: que a gente não tem que ficar brigando se ainda não chegou a nossa hora. Se ainda não chegou a minha hora, eu devo ser fiel a Deus naquilo que Ele me confiou. Quem está me entendendo, pessoal? Porque se eu me revoltar e dizer, não, eu não aceito isso e aquilo, porque Deus me prometeu foi tudo. Sim, Deus prometeu tudo, mas na hora certa, no tempo certo. No dia que a gente entender isso, então a gente vai saber lidar melhor, porque Deus nos dará maturidade. Na verdade, a primeira unção foi a unção profética, a unção da determinação, a unção da profecia, dizendo, Deus fará. Imagina o profeta Samuel colocando a mão na cabeça de Davi, dizendo, eu declaro que você será o rei. Mas bispo diz que ele recebeu a unção. Sim, ele recebeu a unção. É tanto que o Espírito Santo se apossou dele. Davi nunca conseguiria vencer o gigante se o Espírito do Senhor não estivesse. É ruim, hein? Então ele só venceu o gigante porque o Senhor já tinha ungido ele. Você tem um gigante para derrubar? Quem tem? Você tem um gigante que ameaça você toda hora, que afronta você toda hora. E eu quero que vocês não esqueçam que o Espírito do Senhor está sobre você. Davi disse justamente isso para ele: tu vens contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ou seja, eu creio que a unção que está sobre mim fará diferença. Deu certo, derrotou o gigante, casou com a filha do rei. E aí a Bíblia diz, pessoal, lembre-se que a primeira unção também é espinhosa, porque a primeira unção de Davi, a unção veio, mas veio também com a espada de Saul no seu gogó. A primeira unção veio com uma espada do Saul, mas à frente ele se revolta com Davi e diz, eu mato ele. Agora pega isso aqui, pessoal. Deus sempre vai testar a gente, sim ou não? A Bíblia diz que Davi se recusou lutar contra Saul. Veja, entenda, pessoal, perdemos as bênçãos às vezes por um detalhe. Se Davi não tivesse a maturidade, se fosse agir dessa forma aqui, ó, o Senhor me ungiu, então eu vou passar a espada nele. Se ele agisse assim, certamente perderia a sua bênção. É tanto que quando Saul pega os seus homens e vai à caça de Davi, a Bíblia diz que Saul esteve nas mãos de Davi 2 vezes. Davi
teve a chance de matar Saul 2 vezes. Eu digo chance, molinho, facinho. Uma vez Saul estava lá, numa caverna, dormindo, de papo para cima, e Davi estava poucos metros dele acima, e foi lá e roubou a espada dele, pegou a espada dele. Se quisesse matar ali, mataria ou não? Mas não fez. A outra vez, Saul foi aliviar o ventre. Davi estava bem pertinho, teve outra chance, e o diabo mata ele, mata ele, mata ele. Não, ele é olha, Davi chamando Saul de ungido do Senhor. Não vou apontar minha mão contra o ungido do... Era como se Davi dissesse assim: se eu tiver de ser rei de todo Israel, e se isso acontecer depois da morte de Saul, a morte dele não vai vir pela minha espada, a morte dele não virá pelas minhas mãos. Davi espera. E aí eu quero dizer para você que algumas vezes a gente vai perder a nossa bênção por um simples detalhe. Às vezes a gente não quer esperar, às vezes a gente quer logo lá e quebrar tudo e meter a espada, movido pela raiva, movido pela vingança, movido por sentimentos ruins. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Meu Deus do céu, que coisa forte! O Espírito está sujeito a quem? Ao profeta. O que é isso? Saber esperar. Controle suas emoções. Não deixe que as suas emoções falem por você. Se controle. Estava ali molinho, ó. Tá fácil de eu matar ele. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ele é ungido do Senhor. Não vou matá-lo. Isso diz muito, pessoal, porque às vezes nós queremos fazer tantas coisas, apressar o processo, meter o pé na porta. E é aquela história, né? Quando Maria falou para Jesus: acabou o vinho. E Jesus disse para ela: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora? A expressão disso era essa: deixa Deus ser Deus. Deus não precisa que a gente fique dê conselhos a Ele. Você é conselheiro de Deus? Você é conselheiro de Deus? Senhor, o Senhor poderia fazer isso, o Senhor poderia fazer daquele jeito. Por acaso o Senhor colocou você como conselheiro dele? Você não sabe melhor que Deus. Se acalme. Se acalme. Sua hora vai chegar. Amém? Se acalme. Se acalme. Valorize a primeira ou a última unção. Se são 3 unções, se você recebeu uma, valorize ela. Valorize. Ah, você foi ungido para tomar conta de 2 tribos. Alegre-se. Dê o seu melhor. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ah, eu não quero não, só quero se for tudo. Pois você vai ficar sem nada. Não é assim? Porque você não foi fiel no que lhe foi confiado, então vai ser tirado e será dado ao que recebeu 10. Não é assim a parábola lá dos talentos? Porque foste fiel no pouco, sobre muito. Vocês não têm ideia de como Deus falou comigo nessa palavra. Porque Deus me escolheu. Eu não pedi para Ele me escolher. Davi não pediu. E o Senhor derramou uma unção, dizendo: você será. Davi passa um monte de tempestade depois dessa unção. Muitas tempestades. E eu fico aqui pregando e imaginando qual é a tempestade que você tem enfrentado depois que você se batizou nas águas,
depois que você se declarou servo do Senhor, depois que você recebeu a unção do Espírito Santo, eu fico aqui pregando e imaginando as tempestades que você enfrenta no seu trabalho, dentro da sua casa. Você não é valorizado, você não é compreendido, as pessoas cospem quando você passa, as pessoas não valorizam quem você é, como você mudou. Elas continuam tendo você como o mesmo de sempre. E você tem que ser muito de Deus. Ei, você tem que ser muito de Deus para dizer assim: eu não me importo com essas dores. Lembra da pregação de domingo? Falamos sobre rejeição domingo passado. Quem estava domingo? Foi forte. A rejeição dos homens é terrível, mas é suportável. Mas há uma rejeição que a gente não suporta, é a de Deus. A rejeição de Deus eu não resisto não. Eu não resisto. Então, pessoal, isso é muito, muito sério. Você precisa valorizar o seu chamado. O que importa para você é isso. Deus fez uma promessa. Ele vai, oh glória. Deus disse que eu seria, então eu serei. Mas serei na hora certa. Vou sentar no trono na hora. Eu vou ocupar o espaço que o Senhor falou na hora certa. Não vai ser pelo meu jeito. Do meu jeito como? De pegar a espada e dizer: está facinho de matar ele, vou logo matar ele. Não queira adiantar processos, você vai quebrar sua cara. Não queira passar por cima do tempo de Deus. Respeite o tempo de Deus. Você pode até dizer assim: ó Senhor, está demorando. Não está demorando nada. Deus falou, Jesus falou para Marta: eu estou aqui. Não, mas se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Jesus disse: você não entendeu? Eu estou aqui. Não me interessa se ele está morto. Eu vim aqui para levantar ele. Eu estou aqui. Dá um glória a Deus aí, pessoal. A Marta estava dizendo: não, mas não sei o que, agora não adianta mais. Eu estou falando que eu estou aqui. Jesus disse para ela. Aí o resto vocês já sabem. Jesus foi lá e mandou o Lázaro. Jesus está com você. A unção de Deus está sobre você. A sua hora vai chegar. Ei, quando Deus disser: você vai sentar aqui, nesse trono aqui, ninguém vai sentar nele antes de você. Se Deus disse é você, então é você que vai sentar. Só espere ser chamado. Só espere chegar a hora. Ninguém vai. Lembra quando Samuel disse para Jessé: ninguém senta à mesa sem que o Davi chegue. Ninguém mete a mão nessa mesa. Ninguém pega uma uva sem que ele chegue antes. Isso quer dizer Deus considerando que ele escolheu. Diga: Deus me escolheu. Eu creio nisso. Isso é bom para você ou ruim? Para mim é maravilhoso. Eu sei, tenho consciência das tempestades que eu vou enfrentar por conta desse chamado. Mas a vitória, digamos assim, a sensação de você desfrutar das bênçãos será muito maior. O privilégio de você desfrutar da bênção será bem maior do que as tempestades que você enfrentou. Davi, eu tenho que dizer, enfrentou muitas tempestades na sua família. A única coisa que ele não soube fazer direito foi ser pai. Mas o resto, Davi não foi feliz na família por conta das suas bobeiras. Pagou um preço altíssimo. Mas no resto, foi o homem cheio do Espírito Santo. E isso que acabo de dizer serve de lição para a gente também. A dizer que somos seres humanos, dizer que nós não somos perfeitos, e a gente precisa tomar cuidado com muita coisa para não repetir o erro que o outro lá cometeu. Quem está me entendendo, pessoal? E ele sempre disse: eu quero ser um homem segundo o coração de... Cometeu aquelas bobeiras, mas meteu a cara no chão e disse: eu estou disposto a suportar todas as dores de castigo, mas não retire o teu espírito de mim. Salmo 51, versículo 13.
devolve-me a alegria da minha salvação. Não deixa eu perder a alegria da minha salvação. Não deixa. Tome tudo de mim, mas a alegria da minha salvação não me tira. Prestou atenção aqui? Que a rejeição de Deus ninguém aguenta. Ninguém aguenta a rejeição de Deus. Termino dizendo para você: quer mesmo receber essa unção? Quer mesmo? Porque Deus tem 3 unções aqui: a unção do chamado, a unção para exercer e a unção para expandir. Você quer mesmo essa unção? Quem quer, diga eu. Então fica de pé e glorifica o nome do Senhor bem forte. Receba a unção de Deus sobre a sua vida. Receba a unção para expandir, para crescer. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.